Então, boa noite a todos. Então, mais uma vez, nós vamos agradecer a Deus pela oportunidade de realizarmos esse encontro de estudo sobre as máximas do Evangelho, sobre o Livro dos Espíritos. Então, nós vamos elevando os nossos pensamentos a Jesus e vamos agradecer a Deus por essa oportunidade, pedindo que nesse momento esses amigos espirituais, sobre a orientação de Bezerra de Menezes, possa adentrar ao seu lar, envolver a todos que aí estão, nos envolver para que possamos ter o entendimento necessário, a compreensão necessária para apreender essas máximas do Evangelho e nessa compreensão que possamos vivenciar com amor diante dos nossos semelhantes. Nós pedimos também que durante esse Evangelho que possa ser colocado esse copo de água ou essa garrafa de água e que possam esses queridos mentores estarem fluidificando, colocando nelas o remédio necessário para o nosso equilíbrio orgânico. Que assim seja, graças a Deus. Então, nessa noite, nós vamos iniciando falando de amor e relacionamento. E para isso, nós vamos nos basear na questão 938 de O Livro dos Espíritos. Então, nela, Allan Kardec registrou: a natureza deu ao homem a necessidade de amar e de ser amado. Um dos maiores prazeres que lhe seja concedido sobre a terra é o de reencontrar corações que simpatizam com o seu. Em nossa essência, existe instalada a necessidade de afeto, de nos sentirmos amados e respeitados e de algo palpável que nos faça lembrar que o amor existe. Necessitamos das manifestações de carinho, de calor humano, de atenção e de cuidados. Mas olha que interessante. Nós trazemos também uma história, um histórico de exemplos de relacionamentos. Então, o objetivo de hoje é a gente perceber o que a gente pode melhorar, nas relações que a gente estabelece no cotidiano. Como é que eu estou tratando o meu próximo, que está mais próximo de mim, que sou eu mesmo, eu mesma, que é o meu filho, que é minha filha, que é meu marido, que é minha esposa, que é o meu pai, minha mãe, meu cunhado, minha cunhada, meu tio, minha tia, qualquer que seja o parente que eu tenho oportunidade de conviver, aquele parente difícil, Como é que eu estou me relacionando? Como é que eu estou pondo em prática o amor? Como é que eu estou fazendo isso? Então, é muito importante eu perceber e fazer também um esforço para me lembrar como que é que o seu pai, a sua mãe, tratava você quando você era pequeno. Depois, na adolescência, depois já adulto, O quanto de respeito eles tiveram por vocês, o quanto de amor ele também expressou, o quanto de compreensão ele externou para poder, toda vez que alguma coisa não dava certo, ele
reorganizava os sentimentos para poder iniciar novamente o diálogo e te educar e te ensinar tantas coisas. Então, os nossos pais são um exemplo, são um modelo, são a referência, né, para que nós possamos construir em nossa vida, em nossa existência, esses tantos outros relacionamentos que nós estabelecemos com o nosso próximo. E olha que interessante, da mesma maneira que seu pai, sua mãe, foi e é tão importante na sua vida, você também nessa existência, você em algum grau, você está construindo essa importância na vida do seu próximo, né? Então, para alguma dessas pessoas que você se relaciona, você é uma verdadeira fonte de exemplo, exemplo de compreensão, exemplo de carinho, exemplo de afeto, exemplo de amizade, exemplo de respeito, né? E para com aquelas pessoas que eu não consigo estabelecer essa qualidade nesse relacionamento, o que eu faço? Como agir? Esse é o nosso foco. Então, olha que interessante, em todos os relacionamentos que a gente põe em prática, nossas buscas de felicidade poderão percorrer vários caminhos, mas todas elas serão frustradas se não descobrirmos que só existe uma única fonte de realização profunda, o amor. Olha que interessante. É ele que nos permite alcançar absoluta satisfação de nossa verdadeira natureza. O que me impede de vivenciar esse amor diante dessas relações tão difíceis que estabelecemos? Aí é que tá algo muito importante que eu tenho que perceber. Eu tenho que olhar para a situação, olhar para o relacionamento e pensar assim: o quanto eu ainda não fiz. Eu me esforçar para poder compreender aquela situação, aquela pessoa. Isso é muito importante. E, como seres espirituais vivenciando uma experiência material, estudantes da doutrina espírita, nós sabemos que nessas relações que estabelecemos diariamente com os nossos familiares, nossos amigos, nós sabemos que não estamos sozinhos, que sempre há a presença de um ou de outro espírito, que muitas vezes é nosso amigo ou nosso inimigo, e que muitas vezes acompanham, né, a nossa relação com essas pessoas já numa relação de vidas passadas, que em muitos momentos lá atrás não deu certo, interrompeu-se a relação, causando dores, e de repente cá está nós novamente juntos, como uma oportunidade de corrigir, de reparar essas falhas, de construir novos laços. E aí a importância de eu parar diante dos fatos que me entristecem e diante daqueles fatos que me deixam alegre, a importância de eu parar e compreender. Diante daquelas relações difíceis, eu fazer preces, pedindo auxílio ao alto, aos amigos espirituais, ao anjo de guarda, para que ele possa me ajudar a compreender o que fazer e como me posicionar nesse relacionamento, de maneira que eu consiga encontrar e construir a paz tão desejada. E dessa maneira, eu vou fazendo nesse movimento, eu vou me utilizando também de todos aqueles recursos que estão gravados na nossa consciência, que estão gravados no seu espírito, que são as leis divinas, né? Então, por exemplo, a lei da sociedade, a lei do progresso, a lei do trabalho,
A lei da liberdade, a lei da fraternidade, a lei do amor, estão gravadas, elas e muito mais, estão gravadas no nosso espírito. Todos os saberes, né? Está na nossa consciência. Então, à medida que eu paro diante daquele relacionamento difícil, reflito, faço a prece, penso, busco auxílio do alto, reflito e desenvolvo uma nova atitude, eu estou, na verdade, fazendo essas buscas interiores, movimentando esses saberes que trago em mim, não é? Na nossa consciência, e aí o que vai acontecendo? Eu vou olhando para a situação e conseguindo encontrar alternativas, vou conseguindo construir caminhos. E olha que bacana, eu vou mudando, eu mesma vou mudando, eu mesmo vou mudando, né? Que é a condição para que o outro consiga também mudar. Então, a mudança tão desejada no relacionamento, eu não posso esperar que ocorra inicialmente por parte do outro. Porque às vezes o outro não tem aquela consciência que eu imagino que ele tenha. Às vezes ele fala ou faz as coisas para mim de modo impensado. Ele nem tem ideia do tanto que eu fiquei magoada ou magoado. Por isso, a importância da compreensão. E não perder de vista que somos espíritos imortais, vivendo uma experiência material. E é por intermédio dos vários erros que eu vou processando as aprendizagens. Eu vou movimentando um esforço individual para refletir, para compreender e agir. Então, olha que frase interessante. Não é o amor que sustenta o relacionamento, mas sim é o modo de se relacionar que sustenta o amor. Vou repetir. Não é o amor que sustenta o relacionamento, é o modo de se relacionar que sustenta o amor. Então, eu peço para que você olhe para as relações que você tem estabelecido. Como é que você está se relacionando cada uma dessas pessoas? O que você está procurando fazer para sustentar a qualidade de vida nesse relacionamento? O que está dependendo de você? Olha que bacana. No Livro dos Espíritos, na questão 766, nós temos lá escrito: os espíritos superiores afirmam que Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não deu inutilmente ao homem a palavra e todas as suas faculdades necessárias à vida de relacionamento. Olha, vou repetir de novo. Os espíritos superiores afirmam que Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não deu inutilmente ao homem a palavra e todas as suas faculdades necessárias à vida de relação. Então, por que será que Deus deu todas essas habilidades, né? Por que será que Deus deu todas essas faculdades? Para que nós agregássemos qualidade de vida no acolhimento das pessoas que nós nos relacionamos diariamente. Isso é muito importante. O ser humano não existe como ser isolado no tempo e no espaço. Ele é o produto das interações que estabelece com os demais. Somos, portanto, profundamente influenciados pelos relacionamentos que instituímos, necessitando deles para nos tornarmos seres completos e saudáveis. Então, nessa reencarnação, cada um de nós está tendo a oportunidade, a responsabilidade e o livre-arbítrio de construir essas relações de modo a deixar esses ambientes, esta família, este trabalho, este lar,
enfim, os lugares por onde nós passamos, nós temos a responsabilidade de deixá-los melhores do que encontramos quando chegamos ao reencarnar. Então, é muito importante eu saber que nessa vida eu estou tendo oportunidade de aprender muito, de corrigir muitas coisas, de contribuir muito com a felicidade do meu próximo e, por consequência, a minha própria felicidade. Isso é muito importante. Todo relacionamento humano é uma via de mão dupla que se estabelece sobretudo pelo prazer e compensações emocionais que proporciona aos envolvidos. E ele não morre por si mesmo. Olha que interessante. Então, quantas vezes, por exemplo, tem um casamento, né, que de repente um dos parceiros acham, né, ou o marido e a esposa se cansou da presença do outro e acha que é melhor se separar. Não consegue fazer um enfrentamento das dificuldades, não consegue solucionar por falta de diálogo, né? Não tem paciência. E aí simplesmente separa, adia o compromisso existencial. E aí, depois disso, sai à procura de novos relacionamentos. Encontra um próximo relacionamento, surgem os mesmos problemas e às vezes não tem a maturidade suficiente de encarar isso de frente e encontrar soluções. E aí o que a pessoa faz mais uma vez? Se separa. Só que se as situações vão se repetindo em vários relacionamentos, a mesma situação, isso significa que o problema está localizado em você, não é no outro. E aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que observar essas coisas que estão se repetindo nas relações, olhar para a situação, pesquisar, encontrar alternativas de enfrentamento, acolher, né, o outro, me acolher, buscar conhecimento, na casa espírita, ir no diálogo fraterno, procurar fazer o tratamento espiritual, né? Porque pode ser que também haja influência espiritual, amigos, inimigos desencarnados que não quer que aquele lar permaneça íntegro. Muitas vezes essas influências são demais. Por isso é importante eu buscar o tratamento necessário e adequado para que eu consiga, junto com esse meu esposo, junto com a minha esposa, que eu consiga, né, construir caminhos juntos, acolhendo os filhos, acolhendo as pessoas que estão ali. E simplesmente não adiar a oportunidade, porque aquilo que eu deixo mal resolvido agora ou separo, lá na frente eu vou ter que reaver de novo, eu vou encontrar essas pessoas em outras existências e vou ter novamente a oportunidade de reparar isso, porque Deus, na sua infinita bondade, Ele ama cada filho dele, né? E Jesus, nosso mestre, nosso irmão, que há mais de 2021 anos, quando aqui esteve, ele também falou que estaria com cada um de seus irmãos para toda a eternidade. Então, isso é muito importante, né? Então, mais uma vez repetindo, não é o amor que sustenta o relacionamento, é o modo de se relacionar que sustenta o amor. É muito importante eu compreender isso. E muitas relações definham lentamente porque as pessoas não compreendem o quanto ou que tipo de manutenção, tempo, trabalho e cuidados essa relação requer. Daí a importância de em cada situação, se eu não souber agir, se eu tiver dificuldade, eu vou pensar assim:
O que Jesus faria se tivesse em meu lugar? Como será que Jesus agiria? Eu faço essa pergunta, espero uns minutinhos que rapidamente vem na minha consciência, no meu consciente, vem o quê? Aquela intuição do alto, né? Que eu vou analisar, eu vou pensar e vou pôr em prática e vou ver que a situação vai mudar. É simples fazer isso? Talvez seja simples, mas tudo fica mais fácil se eu olhar com os olhos impregnados de amor, impregnados de dedicação e gratidão. E assim, nós vamos encerrando o nosso momento de reflexão de hoje e vamos elevar os pensamentos em Jesus, pedindo a Deus, a Jesus, a Dr. Bezerra de Menezes, a Maria Mãe Santíssima, que possa nos envolver nosso lar, envolver, Pai, nesse momento com muito amor, todas aquelas pessoas que nesse momento encontram-se em desespero, que possa adentrar todos os lares da terra, levando a paz desejada, levando a esperança, Pai, de um amanhã melhor, que possam esses médicos espirituais também envolver todas aquelas pessoas que neste momento se encontram nos leitos de hospitais, vítimas de inúmeras doenças, vítimas do Covid. Mestre amado, pedimos que em nome de Jesus, Pai, a tua luz se faça a envolver a cada um, trazendo a serenidade necessária, confortando todos os parentes, confortando os parentes daqueles irmãos que desencarnaram, Pai. Permita, Pai, que a tua luz possa envolver a todos, trazendo essa serenidade tão desejada, para que no dia a dia possam se fortalecer e fazer o melhor que puderem por suas vidas nessa jornada terrena. Que a paz do Cristo possa permanecer com todos. Graças a Deus.